Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Firme, sempre firme, nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Nas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. A Bíblia Sagrada é escrita sob inspiração direta do Espírito de Deus, o Espírito Santo. E todos quantos a escreveram usaram a natureza,
Isto porque a natureza é uma Bíblia também. Uma Bíblia infalível, como a palavra escrita é infalível. Ninguém pode negar isto. A própria ciência está baseada na natureza. Sem a natureza não poderia existir ciência. A ciência médica não teria nenhum sentido de ser, de existir, se não fosse a natureza. Os irmãos Maios, mais famosos do mundo, um dos mais famosos, uma grande clínica no Canadá, tem esta placa na entrada daquela clínica, que eles não curam a quem quer que seja, mas simplesmente ajudam a natureza. Oh, se a natureza pudesse ser lida, observada, assimilada, como ela deveria ser, a humanidade teria vida. Mas acontece que, como a Bíblia Sagrada deve ser comida, ela é pão, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. E os homens têm torcido a Bíblia. Os homens a têm pervertido através de suas interpretações. Então, ouvintes, a mesma coisa tem acontecido com a natureza. Na natureza nós temos as frutas, temos toda espécie de alimento, a fauna, os rios, os peixes, os animais, para nos alimentar. Os animais não foram postos na terra simplesmente para enfeitar a terra. Não, foi para alimentar o homem. A Bíblia diz assim. Mas o que faz? O homem destrói a natureza, perverte a natureza para a sua própria perdição. Tanto a natureza como a Bíblia escrita têm sofrido, mas para a própria perdição dos homens. A vingança da natureza é infalível. O juízo ela trará sobre os homens. Tem trazido e vai trazer. Um grande cientista disse que dentro de 20 anos a vida na Terra será apenas suportada. Agora, sabe por quê? Porque os homens se agigantam em força, mas força bruta. E tendo força, eles podem destruir. Através da força bruta é que vem o arbítrio, é que vem o despótico, estas coisas que os homens conhecem melhor do que nós. A força bruta é a que se manifesta por atos arbitrários, usando da força, usando dos tratores, usando dos aviões, vão queimando matas, destruindo matas. Isto é tão claro que qualquer um homem de bom senso pode consentir nesta hora conosco. Esta é a força bruta. Pode massacrar, pode fazer valer os seus desejos, as suas ambições, de quererem mais e mais e mais, e cada vez mais. Oxalá
que os homens quisessem mais de Cristo, mais de Deus, como querem mais do dinheiro, mais do sexo, mais da fama, mais da política, mais da religião, ostentada pelo poder mundano, pela força mundana. Tendo força, ela matou, ela sangrou. As nações têm muita força, mas não têm autoridade. A coisa está aí. Estávamos lendo que nunca se viu um clima de tanta violência como está havendo agora. Porque um homem tira a vida do outro sem nem saber o que aquele outro vai carregando dentro de sua carteira. Talvez não tenha nada, está passando até necessidade. Tem muita força, tem muito canhões, tem bombas atômicas, tem mísseis atômicos, tem muitos fuzis, tem muita força bélica, mas não há autoridade. A Bíblia diz: em vão edificam a casa aqueles que a constroem, se o Senhor não edificar. Em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar a cidade. Porque há uma diferença, ouvintes. A autoridade é direito ou poder de se fazer obedecer. As leis são boas, mas quem pode fazer obedecer às leis? Conta-se que um cidadão, um pescador de um determinado país, estava pescando do lado de cá do rio. Do lado de lá estava um outro cidadão de outro país, civilizado. O de cá ficou implicado com o de lá, porque cada peixe que aquele de lá pegava, ele media com uma fita métrica. E se não dava o tamanho que ele queria, que atendia um determinado tamanho, o que se pode entender é isso, uma determinada medida, tamanho do peixe, conforme sua espécie, ele jogava na água de novo. Então ele atravessou o rio, o de cá, e foi lá implicado. Por que você pega o peixe, uns você guarda e outros você joga na água de novo, sendo a mesma espécie? Ele disse: não, é porque aquele que eu jogo na água, ele não procriou ainda, ele não alcançou a idade adulta. E se nós começarmos a jogar esses peixes novos, que ainda não reproduziram, daqui a pouco nós não temos peixes mais para comer. Isto é autoridade individual nas pessoas. A autoridade da lei daquele país estava no íntimo, na mente, na concepção, no caráter daquele homem. Então não havia ali uma porção de vigias, de fiscais, obrigando-o a fazer aquilo. Amados, isso é que Deus faz. A coisa é justamente aí onde está a Bíblia. A Bíblia é isto. A Bíblia não é interpretação técnica, encher a cabeça do povo de vocabulários caríssimos. Não é isto que é Bíblia. Bíblia é isto. Jesus pegou a natureza. Pegou a natureza para este fim. Os profetas usaram a natureza. E o profeta desta era, como um verdadeiro profeta de Deus, não podia usar outra coisa senão o que se vê para explicar o que se não vê. A força dada por Deus, que quer dizer virtude,
virtude, que quer dizer força, poder, dá autoridade no lar, dá autoridade no trabalho, dá autoridade na igreja, não por legalismo, porque o próprio Deus diz, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Não é pelos meios que vocês têm, mas é pelo meu poder, é pela minha força, que é virtude. Eles queriam, pelejavam com aquele endemoniado gadareno, que era um problema para a sociedade daquela cidade naqueles dias. Ninguém podia passar naquela estrada. Mas quando a força de Deus chegou ali, o poder de Deus chegou ali, a autoridade de Deus chegou ali, a legião de demônios, que não saiu com a força, com o poder da polícia, do homem, porque eles prendiam o homem quebrava as cadeias. Era um problema social do dia, era um gigante diante deles. Por isso Paulo disse, nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Há muitos pais que não têm autoridade em seus lares. Isto por quê? Começa lá desde novinhos, desde as criancinhas, já fazendo o que bem entendem. Os filhos crescem descrendo na palavra de seus pais. Menino, se você fizer isso, você vai apanhar. Ó, nós vamos ali, se você não proceder, chegar lá em casa, nós vamos acertar. E depois chega lá em casa, ganha uma boa mamadeira, um bom prato de comida, um doce, uma coisa, antes de receber a correção. Agora, não por força, não por violência. Sabemos que existe algo, porque enquanto isso outros são espancadores e não conseguem nada. Está faltando uma coisa no centro aí, no meio disto. Esse é o problema do dia. Esse é o problema que tem assolado a humanidade. Falta de autoridade. Autoridade produzida pelo caráter. Autoridade que é um resultado da pessoa estar no seu devido posto do dever. O posto do dever dá autoridade. Cada vez que você se compromete, você perde a autoridade. E depois queremos impor por meios, por filosofias, depois queremos recuperar, depois queremos fazer isto e fazer aquilo. Se nós pensássemos menos em recuperar o que está perdido e pensássemos mais em não deixar perder, evitarmos a perda primeiro, seria como que ter a vacina antes da epidemia, antes do mal chegar, seria totalmente diferente. Mas o que se precisa é a autoridade de Deus, e não a autoridade de Deus sem o Espírito de Deus. A quem lhe deu essa autoridade? Jesus não explicou essa autoridade para as autoridades do seu dia. Quem lhe deu essa autoridade? Em outras palavras, nós lutamos com esses homens muito tempo. Nós temos um problema com esses ladrões. Nós temos um problema com essas mulheres perdidas. E agora você chega, e esta mulher sai da perdição. Esse cego enxerga, esse aleijado anda. Quem lhe deu essa autoridade? Quem lhe deu essa força? Quem lhe deu esse poder? Ó pequena mulher, ó pequeno homem, quem te deu essa autoridade?
Isso vem de Deus. Isso não vem dos homens, isto vem de Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor. A lei cobre ali um pequeno rapaz com sua autoridade, e ele passa na frente de uma carreta, dá o sinal para aquela carreta parar. Uma jamanta com 30 toneladas, 30 mil quilos. Ele não tem força para parar aquela carreta. Se ele for tentar parar aquela carreta, aquela jamanta, pela sua própria força, ele será esbagaçado como um mosquito debaixo daquela jamanta, debaixo daquelas toneladas de ferro. Mas ele dá um sinal com sua mão. Ele está vestido com um uniforme. Ele está com o capacete na cabeça. Ele está revestido com a armadura da Constituição do seu país. Então isso é autoridade. E aquela carreta, aquele motorista, tem que frear aquele carro e lhe dar todas as satisfações. Receber avisos de como estão as estradas, se há algum perigo na estrada, como também ser fiscalizado, seus documentos, sua aptidão está em dia. É isso que Deus tem feito nesta hora. Se você não respeita a autoridade de Deus, o uniforme de Deus em um profeta, você passa por cima disto, pisa nisto, passa por cima da palavra, como muitos guardas têm sido esbagaçados nas rodovias por motoristas irresponsáveis, criminosos. Tem acontecido isto demais. Eles passam por cima da lei, passam por cima do homem, passam por cima das escrituras, destrói a natureza, pisa, massacra, e esperam bons dias no futuro. Quem pode pisar, quem pode passar por cima da palavra de Deus, esperar um povo sadio, esperar nações felizes? Ah, não, não, há um grito de desespero nesse instante. Paulo está dizendo aos Efésios capítulo 6, os demais irmãos meus, mas isso é para irmãos de Paulo, que foram batizados como Paulo, no nome de Jesus Cristo, e começou por aí, que teve um encontro no caminho de Damasco, que encontrou a luz, que deixou os credos de Gamaliel, de sua denominação, que caiu por terra. Isso é para irmãos. Que o Senhor vos encha desse poder nesse instante, da autoridade do alto. Que o Senhor nos dê essa autoridade vinda de cima. Quantos arrancaram barbas de Jesus, cuspiram no seu rosto, mas outros, respeitando, crendo, somente tocavam no seu vestido, eram curados, salvos e redimidos. Toque nesta mensagem que o mundo cospe nela, para você ver uma coisa. Toque com respeito e com fé, reconhecendo a sua autoridade de Deus, e verá o que ela fará na sua vida. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção ali na igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas. Leve sua família. Culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas para nós, ali na igreja, Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você.
ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam. Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernáculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página, ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações, o dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ao encanto no sol pela tarde, o encanto no lindo arrebol, mas o encanto de encantos é para mim ter-me Deus amor assim. Ao encanto sem igual, o encanto sem igual de ter Deus amor por mim. Ao encanto sem igual, o encanto sem igual de ter Deus amor por mim. Ao encanto no céu numa estrela, na primavera também, mas o encanto de encantos é para
sem igual, encanto sem igual de ter Deus amor por mim. Ao encanto sem igual, o encanto sem igual de ter Deus amor por mim, de ter Deus amor por Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ouvintes, como cristãos, assim como somos chamados, seria a maior desventura, e por que não dizermos a maior desgraça, não termos esta vida em nós mesmos, por não comermos a carne do Filho do Homem e não bebermos do seu sangue. Jesus está falando de si próprio. A mente humana, mesmo sendo instruída, capacitada para interpretar Deus, não pode, de maneira alguma, discernir isto aqui espiritualmente. Foi uma loucura para aqueles sacerdotes, para aqueles grandes teólogos, eruditos, escribas, o que eles ouviram de Jesus. E mesmo para os seus discípulos, para muitos dos seus discípulos, foi uma loucura. Vocês sabem que o doutor Nicodemos não pôde entender a linguagem de Jesus. Quando Jesus disse: necessário é nascer de novo se quiseres entrar no reino dos céus. Ele pensou logo numa reencarnação, como muitos pensam. Mas isto é uma mente carnal. Isto já está provando que não há vida em si mesmos. Linguagem espiritual é para homem espiritual. Paulo disse que a mente natural, o homem natural, não pode, de maneira alguma, compreender as coisas espirituais. Agora, Jesus falou através de parábolas, usando a natureza e usando esses tipos tremendos que existem nas Escrituras em relação à vida espiritual. Isso deixou a muitos escandalizados, porque está escrito: foi posta ali uma pedra de tropeço em Sião, uma rocha de escândalo, mas todo aquele que nela crer não será confundido. Em todas as eras da igreja, cada mensageiro confundiu o povo, porque vem com uma mensagem incomum. Quando aquela mensagem se torna comum, então todos a recebem. Aquilo não é novidade mais. Antes de conhecermos o automóvel, então falar no automóvel
Era uma coisa tremenda, não é? Depois isso já ficou tão comum. Logo veio o avião. E depois do avião, mesmo com suas escalas de potência, de rapidez, surpreendendo o homem, tem vindo essa nave espacial. Mas o certo é que ninguém quer ficar de carroça. Ninguém quis ficar com a carroça lá atrás. Mas espiritualmente querem andar somente de carroça. Querem um evangelho inoperante, que não tem vida em si mesmo. O maná lá no deserto, que era colhido hoje, não servia para amanhã. Se aquele israelita guardasse aquele maná, não apanhasse um novo, o que ele ia ter em casa? Uma coisa podre. Agora, o maná é o mesmo. O evangelho é o mesmo. A palavra que Lutero pregou é a mesma. Que Wesley pregou é a mesma. A palavra dos dias pentecostais é a mesma. Mas o que acontece? Mesma coisa que aconteceu com o maná caído ontem. Não precisa falar o que aconteceu com esta gente, não é? Basta você saber o que acontecia com o maná, que foi colhido no dia de ontem. Mas vamos fixar uma coisa aqui. É que a linguagem espiritual é para homem espiritual. O profeta disse: como posso falar de álgebra para quem nem sabe o abecedário? Como Deus pode mostrar coisas profundas, coisas tremendas nestes trovões do Apocalipse, nestas coisas tão profundas, sem antes nem sermos batizados em nome de Jesus Cristo, sem antes não podermos nem ver sequer Elias nas Escrituras para nós, sem antes não podermos ver o Pai no Filho. Quem vê a mim vê o Pai. Quem tem o Filho tem também o Pai. Eu e o Pai somos um. Sem antes destas coisas, esse abecedário, esses rudimentos, como podemos nós pensar numa fé perfeita para um rapto tão perfeito, tão poderoso? Qualquer mensagem pode te conservar um religioso tradicional, mas nenhuma delas pode te levar no rapto, no arrebatamento. Se não houver vida em si mesmo. Mas, então, neste caso, a mente humana diria: pois bem, então já que Jesus disse, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, porque está dizendo o Filho do Homem, e nós sabemos que ele é o Filho do Homem, então quem foi salvo? Somente aqueles que viveram no seu dia. Mas nós vamos fazer uma pergunta. Existe na história ou nas Escrituras algum documento que os discípulos de Jesus cortaram a sua carne e comeram a carne física de Jesus e beberam a química, o sangue dele? Não, não há. Então quer dizer que Pedro, João, a igreja primitiva não tinha vida em si mesma? Tinha sim. Ela comeu da carne. Ela bebeu do sangue. Por isso que ela não trouxe um batismo errado. Por isso que ela não trouxe uma doutrina cheia de controvérsia. Por isso ela não pode ter doutrinas, mas somente a doutrina, um fundamento, uma fé, um batismo. Por isso que ela não gerou em si mesma denominações, coisa que você não vê na Bíblia Sagrada. É porque ela tinha vida em si mesma. Agora, Jesus disse em São João capítulo 6,
a partir do verso 53, o que nós estamos vos citando nesse instante. No versículo 63, depois de muita gente ter ido embora e ter ficado com ele somente 12, ele disse: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Sim, ele disse: eu sou o pão do céu. E ele disse ainda, confirmando o que está escrito no Velho Testamento: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então já estamos vendo o que é isto. Esta carne é a palavra, este sangue é a palavra, é a vida, é o Espírito Santo. Ele está falando da sua palavra e do Espírito Santo, que se não estiver em nós, esta palavra não estiver em nós, dinamizada pelo Espírito, nos dando uma origem perfeita dos céus, a nossa nacionalidade como cristãos é esta: embaixadores do reino dos céus. Como cristãos bem entendidos, nós honramos a nossa bandeira, nós amamos a nossa pátria terrestre, mas a nossa nacionalidade como cristãos, cidadãos do reino dos céus. Sim, isto agora ficou muito importante para aqueles que querem entender de fato uma linguagem espiritual. Mas porque já são espirituais. Porque Deus está falando ultimamente a espirituais, a quem tem fome, a quem tem sede de justiça. Ele disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Agora, ele está falando de água, ele está falando do Espírito, ele está falando da palavra. Você pode falar inglês sem ser americano. Você pode falar alemão sem ser um alemão. Você pode falar da Bíblia. Você pode falar das coisas de Deus. Nós podemos pregar eloquentemente e levantar as pessoas em emoção, sem, contudo, sermos originalmente cidadãos do reino dos céus. Agora é necessário que nós nasçamos neste reino. Isso é o novo nascimento, aquele que não nascer de novo. É necessário que bebamos do mesmo Espírito. Aqui está a linguagem de Jesus Cristo. Mas como pode você ter vida em si mesmo se esta palavra diz que você deve ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você se põe a discutir com Pedro, com Paulo, com João, com aqueles que tinham vida em si mesmo? Paulo disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele não recebeu de homem algum. Qual foi o seminário de Paulo? Qual foi o seminário de Pedro? Ficai em Jerusalém até que sejais revestidos desta vida, para que tenhais vida em si mesmo. Você sabe que a experiência de Pedro não resolveu coisa alguma quando ele lançou a rede a noite toda no mar. E era um pescador experiente. A experiência humana não está resolvendo coisa alguma. Mas quando ele chegou, Jesus chegou, a experiência mudou. Sobre tua palavra eu lançarei a rede. Somente um evangelho cristão, genuinamente, pode gerar cristãos. Pode gerar pessoas que obedecem, porque ninguém pode forçar a quem quer que seja obedecer. Porque a obediência é um dom de Deus. Se todo mundo que se chama cristão tivesse o Espírito Santo, a terra estaria salgada,
a terra estaria sob uma luz perfeita, não haveria tanto terrorismo, não haveria tantos crimes, tanta prostituição, tanta licenciosidade, tanto nudismo, tanta prevaricação, tanta exploração da fé alheia, tanto curandeirismo, tanta feitiçaria, tanta coisa que o homem procura combater pelos meios humanos. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus Cristo. Ah, sim, então aquela mesma carne, aquele mesmo sangue que eles comeram e beberam lá na igreja primitiva, você pode comer agora, pode beber agora. É uma carne que não é gerada pelo desejo sexual, pelo desejo humano, por uma concepção mental. É uma doutrina pura, gerada diretamente pelo Espírito Santo, dentro do seu coração, na sua vida, no seu ventre, porque ele disse: aquele que crê em mim, conforme diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. O que quer dizer isto? É o Espírito Santo dando fruto de Cristo, dando fruto de Deus em sua vida. É a palavra sendo tudo para você. É Ele se tornando tudo para você. O mundo, as coisas do mundo, a mulher tem se tornado tudo para o homem, o dinheiro tem se tornado tudo para o homem, a fama tem se tornado tudo para o homem, quando Jesus Cristo deveria ser tudo para o homem, porque quem tem Jesus tem tudo. Ele é o reino de Deus, Ele é a justiça de Deus que deve ser buscada em primeiro lugar. Mas quem pode? Ele disse: vocês também não querem ir? Vocês também não querem ir embora com aqueles? Vocês também não se escandalizaram? O que disse Pedro? Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Para onde? Vamos voltar para a sinagoga? Nós queremos de ti, nós queremos desta carne, nós queremos deste sangue, nós queremos desta vida, nós queremos esta palavra, nós queremos este Espírito, porque Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é tudo pra mim, meu Jesus. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Guardado em meu peito, Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Quando Ele é tudo para você, a sua palavra é tudo para você. Você não pode saltar Atos dos Apóstolos de maneira alguma, porque é toda a palavra, é obra do Espírito, são atos do Espírito Santo. Ele é tudo para mim. Diga no seu coração, isto quer dizer, a palavra é tudo para mim, o Espírito Santo é tudo para mim, é todo o meu alvo, é toda a minha vida, é em quem tenho posto o meu coração, porque onde está o seu tesouro, está também o seu coração. Isto é vida em si mesmo, porque tem se alimentado de Deus,
tem se nutrido do que é real, do que é verdadeiro, do que vem de Deus. Se vem de Deus, é vida eterna. Se não vem de Deus, é morte, é separação. A serpente interpretou a palavra para Eva e desde então, morte, prostituição, sangue derramado, pecado, injustiça. Mas o Espírito Santo interpretou a palavra, gerou a palavra na igreja e desde então, vida eterna, vida em si mesmos. Ó ouvinte amado, receba isto agora e viva por isto, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura de volta à palavra original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Como é grande, doce a promessa